Volte-se comigo nesta noite para a Palavra de Deus que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Eu abro no capítulo de número 17, quero ler o versículo de número 30. Atos capítulo 17, versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Nosso título nesta noite é A Autoridade do Evangelho. No último dia do Senhor, à noite, nós lidamos com a potência, poder do Evangelho. É claro, todo poder possui uma autoridade, é este lado que nós queremos considerar nesta noite, a autoridade da mensagem do Evangelho. Porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, esta mensagem maravilhosa, positiva, que traz alegria ao coração de uma pessoa consciente da sua necessidade. O Evangelho é uma mensagem que comanda uma resposta, que exige uma resposta. O Evangelho não é apenas uma informação, um anúncio, ela vem com um comando, uma exigência, uma resposta. E está aqui no versículo 30 diante de nós, que Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, os tempos, ordena, comanda agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Isto é, no tempo chamado hoje, o agora do Evangelho, enquanto o Evangelho é proclamado em todos os tempos e até o final, Deus está ordenando a todas as pessoas individualmente a se arrependerem de seus pecados para com Deus e a crerem no Senhor Jesus Cristo, submetendo-se a Ele para a salvação, para a reconciliação com Deus vivo. Bem, esse é um dos grandes sermões do apóstolo Paulo. São poucos os sermões de Paulo registrados aqui no Novo Testamento. Temos muito de suas cartas dirigidas às igrejas, mas aqui em particular nós temos Lucas escrevendo a respeito de Paulo e narrando a sua pregação do Evangelho àquelas pessoas na cidade grega de Atenas. Um sermão muito profundo. Certamente Paulo falou muito mais do que é resumido aqui por Lucas. E o sermão também muito interessante e particular, especialmente quando você considera a audiência. Filósofos gregos, líderes religiosos da cidade de Atenas. Bem, há mais ou menos um ano, exatamente um ano atrás, eu lidei com este texto em uma mensagem evangelística, e você deve se recordar, eu espero, da maior parte de nossa consideração. Todavia, nós iremos avançar em alguns aspectos que estão aqui também, que não couberam em um sermão apenas, é claro. Observe essas palavras. Filósofos gregos, sacerdotes religiosos, uma casta, um grupo de indivíduos com um intelecto mais avançado, por considerarem, por sistematizarem o conhecimento da religião, o conhecimento humano, etc. E assim Paulo precisa se dirigir a eles e produzir sentido da sua mensagem, ensinando, explicando, dizendo a eles o que ele prega, o que é este Evangelho. É maravilhoso considerar isso. Aqui nós temos Paulo pregando em grego. Claro que ele está pregando em grego, ele está se dirigindo a gregos. Um homem que tinha um excelente grego, aprendeu na sua infância em Tarso, uma colônia grega também, ali no Oriente Médio. Paulo também tinha liberdade para andar naquela cidade, ele não estava se escondendo na surdina com medo dos gregos, ele era um cidadão romano, e a Grécia também estava debaixo do controle romano. Assim ele anda com liberdade pela cidade, podendo ler, comunicar-se e trazer o Evangelho de uma maneira clara. Mas obviamente ele sabe muito bem que não é o seu conhecimento da literatura grega, dos poetas, e o conhecimento do grego clássico e tudo mais que iria convencer um filósofo ou uma pessoa iliterada, mas o poder de Deus, a mensagem da cruz, Cristo Jesus o Salvador. E assim ele prega o Evangelho a gregos, a bárbaros, a judeus, e aqui está o exemplo do apóstolo Paulo para nós. Queridos amigos, é maravilhoso o que nós temos aqui. No versículo de número 16, nós lemos que havia uma inquietude em Paulo. Lucas nos diz isso. Ele chega a Atenas esperando os seus companheiros do Evangelho, Silas e Timóteo, e enquanto ele estava ali, andando, conhecendo a cidade, nos parece que ele nunca estivera ali antes, pela maneira como é colocado aqui a narrativa, é a primeira vez que ele está em Atenas. Certamente ouviu muito a respeito daquele lugar,
E ele fica surpreso, e surpreso ele fica inquieto. E enquanto Paulo, versículo 16, os esperava em Atenas, o seu espírito, a sua alma, o seu ser se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. E eu creio que a surpresa de Paulo, em certo sentido, é esta: que um homem que conhecia a cultura grega e entendia que os gregos, como os romanos, sobretudo os romanos naquela época, eram os detentores das maiores escolas de pensamento, e uma sociedade muito avançada, e como homens, mulheres, criados à imagem e semelhança de Deus, eles conseguiram desenvolver grandemente o seu arcabouço intelectual e usar a instrumentalidade da mente para conhecer a natureza criada por Deus e entender o ser humano em muitos aspectos. E que exemplares, espécimes humanas, assim por dizer, tão avançadas poderiam ser na ciência, na tecnologia, poderiam ser ao mesmo tempo tão ralas, tão ignorantes a respeito das questões mais elevadas da existência: Deus, alma. E era entregue às superstições, e a tolices, e a crendices, e a todo tipo de coisa absurda. Assim ele se inquietava. E é claro, ele se inquietava por estar andando em uma Babilônia, porque a idolatria é acompanhada de mal, de imoralidade, de cobiça, de todo tipo de coisa. Ele se inquietava em estar naquele caldeirão, assim por dizer, por perceber como Satanás tinha tomado vantagem sobre o ser humano e o pervertido. Ele se inquietava. Ele desejava pregar o evangelho da graça redentora. E por todo o conhecimento que os gregos tinham sobre a criação de Deus, não sabiam nada sobre a palavra de Deus, sobre o único e verdadeiro Deus sobre todas as coisas. E tudo o que eles conheciam sobre a divindade, o Criador, eram superstições fragmentadas e alegorias coletadas, e ideias humanas projetadas em uma divindade. E o seu Deus era nada mais do que um espelho deles próprios, o seu panteão de deuses era nada mais do que a representação dos seus medos, dos seus prazeres, das suas alegrias, dos seus temores, e cada um desses deuses representava algo humano: o temor, o ódio, o amor, etc, etc, etc. Nada mais do que uma projeção das necessidades humanas em deuses criados à imagem e semelhança do próprio homem, não o Deus verdadeiro, que criou o ser humano. E assim Paulo irá começar com essa argumentação. Deus, o Deus verdadeiro, que vocês não conhecem, mas tentam honrar, ele não está preso dentro dessa moldura do tempo e do espaço, ele está fora, ele é criador e não criatura. E as perguntas que vocês fazem, as premissas sobre as quais vocês iniciam o pensamento, a argumentação, estão erradas. Coisas do tipo: quem criou Deus? Eles pensavam sempre de uma maneira bastante humana. E Paulo vai dizer que se Deus foi criado, então ele não é Deus, ele é criatura. Assim Paulo busca argumentar, se fazendo de grego para os gregos, para que eles compreendessem algo da grandeza do Evangelho e da revelação divina. Mas certamente ele não se apoiava na sabedoria humana, mas na cruz de Cristo, a pregação do Evangelho. E assim Paulo irá pregar a pessoas cuja compreensão sobre Deus, o Deus verdadeiro, era zero. Diferente dos judeus, que tinham um grande conhecimento do Deus verdadeiro. Assim ele estava lidando com pessoas iniciantes nesse sentido. Pessoas que criam em muitas religiões, mas ao mesmo tempo não criam em nada. E esses eram os atenienses em particular, altamente religiosos, altamente supersticiosos, e apesar de todo o intelectualismo, todo o orgulho intelectual que possuíam, é claro, a fama da cidade, eles criam em coisas absurdas e bizarras, religiosamente falando, fábulas criadas pelos homens, e Paulo irá usar essa estratégia para pregar o Evangelho. Bem, Atenas, nós já lemos muito a respeito, estudamos na escola a respeito daquela cidade cartão postal, com aquele grande monte lá, o Campo de Marte, e o templo famoso dedicado a Deus Atena, uma cidade coberta por imagens religiosas. Há certas construções gráficas em 3D imagem, hoje provida em certos arquivos de história e arqueologia na internet, tentando reproduzir, baseado em evidências arqueológicas, como era a cidade, as ruas, e o que você vê lá, produzido por não crentes, muitos ateus, é exatamente o que Paulo viu. Muitos ídolos no topo de prédios de casas, nas esquinas, não eram apenas ornamentos de beleza, eram ídolos, eram deuses representados em estátuas
em mosaicos, na pintura, em madeira, em símbolos, em forma humana, em forma de bicho, por todo lugar. E junto a esses chamados deuses e estátuas, haviam ali as oferendas, né, como nós encontramos pelas esquinas aí, certas coisas diante de certas imagens, libações, incenso, e as pessoas paravam ali para adorar o seu Deus preferido e o seu santo milagreiro, segundo a causa, etc. E Paulo está no meio destas coisas. É difícil compartilhar o sentimento de Paulo, mas se você, apenas um relance pequeno, já esteve ali na cidade de Aparecida do Norte e entrou por acaso ali em parte daquele imenso prédio da Igreja Católica, o segundo maior no mundo, e viu aquelas velas terríveis e fogo e imagens, pedaços de mão e de cabeça e toda a parte do corpo em cera sendo oferecida ali como oração pela cura, é aquilo que você sente do paganismo, de pessoas que dizem conhecer a Deus, mas são tão supersticiosas. Esse é um pouco do sentimento talvez que Paulo teve ali, mas é realmente muito maior e muito mais profundo. Eles não conheciam Deus verdadeiro, eles não conheciam o Senhor. É muito interessante, porque Deus, ao criar o ser humano e ao criar o mundo, Ele colocou um mecanismo que permite que o ser humano, com o seu intelecto, ao analisar a natureza, possa reconhecer padrões, e reconhecer um traço, um desenho, um design, e entender, pela lógica ali que foi dado, que as coisas não vieram do nada, do cego acaso. E eles usavam o seu intelecto grandemente para compreender muitas coisas da matéria e chegar a um ponto, veja você, e entender que tudo que há no universo físico é formado por pequeninos blocos de matéria, chamado átomos. A teoria atômica dos elementos já vem lá de trás, e tantas outras coisas, a medicina e muitas outras coisas. Mas eles não usavam o mesmo instrumental para conhecer o Criador. Eles se limitaram ao aqui e ao agora. E Paulo sente, e dentro de si está inquieto, que pessoas tão avançadas não conseguiram ver o óbvio, que depois de colocaram o cálculo 1 mais 1 junto, não chegaram à conclusão que é 2, transformaram um e o mais em um ídolos, e se dobraram diante do número em vez de chegar à conclusão. Quão triste, não, queridos, e quão semelhante ao Ocidente, ao Brasil, a São Paulo, hoje em nossos dias. Que sociedade a nossa, não é? Em que ponto nós já chegamos do avanço da ciência, a teorização do conhecimento, sistematização e a tecnologia? Nunca antes. Quem jamais imaginaria ouvir sobre nanotecnologia e transplantes de coração, recentemente transplantes de globo ocular, e coisas dessa natureza, e chat GPT, e a gente pode seguir. Quanto o ser humano avançou em sua capacidade. Mas ao mesmo tempo, queridos amigos, que sociedade supersticiosa é a nossa? O que impera, senão a superstição e a crendice e coisas dessa natureza? Assim, Paulo sozinho em Atenas se inquieta, e nós, ao observarmos o Brasil e São Paulo, nós não vemos grande diferença desses atenienses. Paulo se coloca, claro, em grande perigo aqui para pregar o Evangelho. E no versículo de número 17, nós lemos então essas palavras: de sorte que ele disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Ele disputava, ele arguía com eles, ele apresentava o seu caso em argumentos lógicos, e comparava, é claro, sua posição com a posição deles, e mostrava a superioridade da revelação da palavra de Deus. Um método, é claro, de diálogo por arguição, assim que ele fazia. E ele ia na palavra de Deus, no Antigo Testamento, dizendo: olha, a Bíblia prediz que o Cristo Salvador, quando vier, será assim, falará assim, agirá assim, essas coisas acontecerão. E eu vos digo que tudo isso se cumpriu na vida de um homem chamado Jesus Cristo, da vila de Nazaré, provando que ele é o Messias. E é isso que ele fazia aqui. Nestas palavras nos diz Lucas: e alguns creram e outros rejeitavam. Bem, eles debatiam. Mas os cidadãos daquela grande cidade, sobretudo os filósofos, chegou ao ouvido deles a fofoca do momento, porque essa é a vida de sociedades
muito afluentes, não é? Cidades e comunidades muito afluentes, não tem nada para fazer senão fofocar e ficar sabendo da vida uns dos outros e produzirem seus magazines e revistas sobre o que os outros estão fazendo. E chegou aos ouvidos deles. E os filósofos epicureus e estoicos estão prontos ali a demonstrar seu conhecimento e testar o apóstolo Paulo. Nós lemos então, a partir deste versículo 18, que alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam, já não era mais argumentar, é contender com ele, e uns diziam: o que quer dizer este tagarela? Quem é este homem, este falador? No grego é catador de sementes. Quem é este homem? Ele sai por aí viajando, pega um pouco da religião ali, um pouco da religião acolá. Qual é o sistema desta religião? O que ele está querendo dizer? Esse catador de sementes, esse tagarela. E outros parece que é pregador de deuses estranhos. Estranhos aqui não é esquisito, é estrangeiros, deuses não gregos, não romanos ou da tradição babilônica. Algum novo deus estrangeiro que nós não conhecemos. Porque ele prega, porque eles anunciava a Jesus e a ressurreição. Eles não compreenderam o que Paulo estava dizendo. Talvez eles passavam, os epicureus e os estoicos, na praça, paravam um pouquinho ali na esquina, tinha uma feira ali, compravam alguma coisa e ficavam ouvindo o que ele está dizendo. Ele está falando sobre ressurreição, sobre Jesus, porque lhes pregava, versículo 18, anunciava a Jesus e a ressurreição. Eles entendiam que Paulo pregava vários deuses, um deles era Jesus, o outro Deus, o Deus era a ressurreição e coisas dessa natureza. Essa era a mentalidade dos gregos, é o Deus Zeus, Atena e tantos outros, e ele prega um tal de Jesus, uma tal de ressurreição. O que é isso? O que ele está dizendo? E assim nós lemos que em um determinado momento, versículo 19, tomando, não por força, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Nós já ouvimos muitas coisas em pedaços. Vamos ali no Areópago, no lugar público, onde tudo deve ser colocado em cima da mesa e explicado. E você nos dirá o que exatamente está sendo dito. E é claro, o conselho da cidade provavelmente estava ali, porque eles entendiam que ideias influenciavam pessoas e sociedades. E assim eles querem oficialmente entender o que Paulo está pregando, porque ele anunciava, ele urgia, ele persuadia, ele buscava colocar um fermento naquela massa e influenciar toda aquela cidade com a mensagem do Evangelho. Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Versículo 22, e estando Paulo no meio do Areópago, quer dizer que as pessoas estavam sentadas naquelas arquibancadas em volta, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos. Com certa ironia aqui, não é verdade? Um tanto supersticiosos, demasiadamente, isto é. Porque andando eu, e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, havia uma placa ali dizendo: este altar é ao Deus desconhecido. Eles eram tão supersticiosos que eles tinham medo, temor de estar se esquecendo de algum Deus, de alguma divindade, e poderem ser castigados por essa divindade, destruídos, etc, etc, etc. Assim, na superstição, no temor, eles colocaram um altar ali, nenhuma imagem em cima, e colocaram esse dizer: isso aqui é dedicado ao Deus que nós não conhecemos, para não correr risco de sermos atacados por ele ou desrespeitá-los de alguma maneira. E Paulo aproveita esta oportunidade e começa por aqui a pregar o Evangelho. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Veja, não era só em Atenas, a propósito, que haviam esses altares. Na maioria das grandes cidades gregas. E você encontra esses altares em museus hoje, no mundo inteiro, com os mesmos dizeres lá, ao Deus desconhecido. Assim era uma prática dos povos gregos. Esse, pois, que vós honrais com um altar, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Bem, ele anuncia Deus, o Criador, a estes filósofos epicureus e estoicos. Para eles, esta audiência, a sua maneira de ver, de pensar, a vida e a existência não possuía um propósito último. Não havia um significado na história humana. E o final acabou, e nós viramos carbono, e é isso aí, nada além do túmulo.
Por exemplo, os epicureus criam em todos os deuses do panteão greco-romano, queimavam incenso aos seus deuses imaginários, eram filósofos. Criam em uma miríade de ideias conflitantes, fatalistas, contraditórias, em várias religiões, e assim era a maneira deles verem a divindade. Não havia sistematização como na ciência. Era uma bagunça, era crendice. Oh, queridos amigos, quão similar ao Brasil. E nós convivemos, e talvez a maioria de nós fomos assim, e não havia problema algum. Pessoas organizadas em nosso trabalho, nossas planilhas, nossa maneira de planejar, tudo certinho, etc., a maneira de comunicar, mas em nossa crença em Deus era uma salada. Um dia rezando o terço, outro dia recebendo um despacho, no terceiro dia uma corrente de oração, vale tudo. Não importa se eu estou adorando ao diabo por um lado, a Deus por outro, aí coisas imaginárias, tanto faz, assim somos nós. Não há grande diferença, queridos amigos. E esses homens, eles criam que a vida não tinha propósito. Não há muita diferença de nossos dias. O mundo não veio do nada, ou melhor, o mundo veio do nada, de uma grande explosão. O nada explodindo, são coisas estranhas, não é? Contraditórias, essa ciência da evolução. E no final, não há sentido. Então, qual é a conclusão? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E se o ser humano não diz isso no Brasil, ele vive assim, como se tudo fosse acabar, como se não houvesse um Deus no céu. E isso é tão grande, tão enraizado em nós, meus queridos amigos, essa é a nossa herança pagã, que veja você, nós conseguimos pular o carnaval da autodestruição, da imoralidade, do adultério, do que quer que seja, tranquilos em nossa consciência, porque na quarta-feira nós vamos receber um pouquinho de cinza que vai nos purificar. Assim eu posso mergulhar a fundo no pecado, porque eu já sei que eu tenho a minha indulgência garantida. Afinal das contas, tanto faz. Nós criamos os nossos deuses, deuses que se adequam ao nosso pecado. E pegamos o Deus verdadeiro, assim por dizer, quando ouvimos sobre ele, começamos a deformá-lo para caber em nossa perspectiva e justificar a nossa rebelião contra Deus. Nós somos tão capazes de justificar os piores pecados possíveis, apelando à misericórdia de Deus. E criando superstições de todo tipo, cinza para perdoar pecados. Não, queridos amigos, é o sangue e não as cinzas. E nós tocaremos nisso dentro de alguns minutos. Mas aqui está Paulo. Pessoas que diziam crer em Deus, mas que viviam ali como se os deuses não tivessem jurisdição sobre a vida deles. E assim somos nós. Dizemos crer em Deus. Você crê em Deus? Claro, Deus é tudo. Deus é tudo. Isso quer dizer que ele está dizendo que Deus não é nada. Porque se alguma coisa é tudo, é nada. Você não pode rotular, e se você não rotula, não tem uma limitação, não é nada. Mas é bom crer assim. Deus é tudo, então vale tudo. Mas nós não cremos, porque eu vivo como se Deus não tivesse uma jurisdição sobre a minha vida, a autoridade. Eu não me importo com a sua lei, o que ele pensa, o que ele sente, o que ele comanda, o que ele exige, que está chegando o dia de prestar contas. Eu não creio em Deus de fato, eu digo crer como os atenienses, mas eles estão ali, enquanto eles estiverem lá do outro lado do muro, a estátua, ele não me vê, eu posso fazer o que eu quero. Quando eu estiver diante dele, eu passo assim tranquilo. Assim somos nós, conseguimos estar na igreja e adorar a Deus, e trazer o nosso pecado escondido no bolso, imaginando que eles não veem, e conseguir esconder a nossa malícia e a nossa cobiça debaixo das pálpebras dos olhos de Deus, pensando que ele não está vendo, e tudo está bem em nossa mente. Quantos de nós vivemos assim por anos e anos e anos a fio? E essas coisas não nos faziam tremer, e mostrava quão ignorante nós somos. Nosso orgulho não nos permitiria, nós somos intelectuais, nós fazemos parte de uma geração avançada. Oh, queridos amigos, nada novo debaixo dos céus. E aqui nós estamos, ou melhor, Paulo está lidando com pessoas supostamente avançadas no conhecimento. Porque as pessoas, então,
tão capazes em nossa sociedade engolem coisas tão irracionais. Estava no rádio ouvindo no carro outro dia, uma rádio específica que tem um jornal e tem sempre um tema e algumas pessoas da área para dar a sua opinião. E acaso havia ali um filósofo de nossos dias, brasileiro, dando a sua opinião. É interessante ouvir esse pessoal. E eles afirmam com orgulho que não creem em Deus, e se você é um filósofo, você tem que logo começar com isso e se afastar disso. E se você dá qualquer impressão de que você crê em Deus, é melhor você criar alguma coisa, que vão pensar que você é crente, então põe um copo de uísque aqui, fuma alguma coisa, faz alguma coisa, blasfema, xinga, alguma coisa desse tipo, para você logo mostrar que você não tem nada a ver com Deus. E ele estava comentando sobre o seu ateísmo e o ser humano que chegou a estes pontos, e de repente, no meio da explicação, justificando a ação de uma pessoa, ele diz, não, ele faz assim, a personalidade dele, porque ele é de touro, e touros, e taurinos, você sabe como era, é genioso, é assim. Superstição. Eu não creio no Deus vivo, real, que se revela, mas eu creio em superstições, que as estrelas, gases, átomos podem influenciar a minha vida, o meu destino, o meu futuro. Ou que o fígado de um carneiro, eu posso ler o futuro abrindo e lendo ali. Queridos amigos, quão terríveis nós somos. Ou que uma tigela, uma cumbuca de argila com farofa e pimenta e cachaça, eu tenho que alimentar esse Deus e coisas dessa natureza. Mas durante a semana eu sou um intelectual, sou uma pessoa free thinker, intelecto independente. Nós nos achamos, né, queridos amigos? A nossa condição diante de Deus, quão ignorantes nós podemos ser, quão intencionalmente pecadores nós podemos ser, a que ponto nós podemos chegar de familiarizar-nos com Deus, ouvindo a sua palavra, domingo após domingo. E estas coisas já não mais nos afetam, porque nós estamos tão acostumados a ouvir sobre o pecado, ele se tornou parte da nossa vida e é natural que nós andemos com ele. Quão triste é a situação humana. Somente o Evangelho da graça redentora, o poder do Evangelho pode libertar, levar uma pessoa a perceber a sua contradição, e a então dobrar a crista diante de Cristo, em quem estão escondidos, para os que creem, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Bem, queridos amigos, aqui está então o âmago da pregação de Paulo. Eu corro para o versículo de número 30, devido ao nosso tempo. E ele termina o versículo dizendo que nós somos criados por Deus. Como podemos considerar a divindade como criatura, artifício da imaginação dos homens? Mas aqui ele entra com o Evangelho. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Que palavras, não é? Que palavras tão profundas. Queridos amigos, essa é uma das razões porque este livro divino é necessário, por conta desta contradição humana. É necessário que Deus, o Criador, que está fora da moldura, sempre que eu repito isso, quer dizer que Ele não é criatura, Ele é Criador, que Ele fale para dentro da moldura, expresse, explique, comunique-se. É necessário a Bíblia, é necessário que Deus revele a verdade sobre a vida, sobre a criação, sobre a eternidade, sobre a alma. Veja a que ponto nós conseguimos chegar, os mais elevados dos intelectos. Se Deus não nos revela a verdade, nós nunca a teríamos a verdade. A Bíblia é necessária. A Bíblia é um livro divino. É necessário que Deus diga ao ser humano, é necessário que Deus fale. Meus queridos amigos, pastor, aqui estão os intelectuais. Acho que entre os argumentos que a gente mais ouve ultimamente dos pseudo-intelectuais, essa é a declaração. Rapaz, a Bíblia foi escrita por homens.
Nós temos que argumentar como Paulo. É claro, você pensou que ela seria escrita por hipopótamos? Deus precisa falar, e ao falar, Ele deve falar usando a linguagem que o ser humano compreenda. Deus, em sua imensidão, em sua glória, ao falar com o ser humano, Ele deve muitas vezes falar assim, bilurilu. Você está entendendo? Deus, em sua grandeza, ao se revelar, Ele deve usar o linguajar, o instrumental humano para que o ser humano compreenda estas verdades. É necessário uma Bíblia, um livro de Deus, um lugar em que Deus fala e preserva a sua verdade. Queridos amigos, Deus em sua imensidão, onipotência, onisciência e todas as coisas mais, santidade, eternidade, como comunicar essas dimensões? Como entender isso, compassar tudo isso com um compasso tão pequeno da mente humana? Deus precisa, assim por dizer, colocar todos esses arquivos de conhecimento em um arquivo zip para o ser humano, aos poucos e gradativamente, conseguir abrir e entender. Deixa-me tentar ilustrar isso aqui melhor. É tão grande, é tão imenso estas verdades. Você sabe que a visão humana, esse é um exemplo, eu estou usando algo que todos conhecemos, aprendemos na escola. Na verdade, é o reflexo da luz contra o objeto voltando ao nosso globo ocular. Na verdade, se a luz é apagada, não há visão dos objetos. Eles existem, mas nós compreendemos a forma, a cor, a partir do reflexo da luz. Todavia, essa luz que vem do sol e desta lâmpada que está aqui diante de nós, chamada de luz branca, ou luz pura, no sentido de que ela traz as camadas de cores, não é? Para a nossa percepção ocular, eu não quero soar complicado aqui, mas espero que você consiga acompanhar. Dessa luz imensa, os raios desta luz que vem da fonte, ela se fraciona em muitas e muitas e muitas e muitas cores. Mas esse instrumental que nós temos, que é o globo ocular, imagine um arco-íris de milhões de cores. Nós só conseguimos ver uma pequenina faixa dessas cores. Aqui dentro do globo ocular, lá no fundo, próximo ao nervo óptico, um negócio chamado cones. E o ser humano possui 3 tipos, não 3 apenas, não é? Os receptores de luz, bastonetes e cones, você se recorda disso, escola secundária, não estou falando nada de outro mundo. Eles recebem esta luz que traz a cor e só consegue ver essa pequena fração. 3 tipos de cones, mas milhares dentro desses 3 tipos, não apenas 3. E assim nós vemos as cores primárias, você se recorda, e as gradações que vão de uma cor primária até a outra, não é? Do azul, amarelo, verde, amarelo, etc., preto e branco, as cores básicas. Veja a nossa limitação, uma faixinha pequena da imensidão de cores possíveis que a luz fraciona. Agora, as pombas que moram e vivem andando por aí, elas possuem 7 tipos diferentes de cones no fundo do olho, conectado ao nervo ocular. E assim elas conseguem ver muito mais cores do que nós. Não é incrível isso? A borboleta também. E você sabia que o animal que possui a maior quantidade desses receptores, não é? Bastonetes e cones, sobretudo cones, é um camarão. Me esqueci o nome científico dele, Scylla mantis, alguma coisa assim. Ele possui 13 tipos de cones, dentro de cada um tipo, milhões e milhões. E a quantidade de cores que ele consegue identificar é imensa. Por que eu estou dizendo isso? Que o Deus eterno, Criador de todas as coisas do imenso universo, em sua grandeza, como Ele comunicaria, nós perceberíamos alguma coisa dele, senão de uma maneira muito reduzida. Assim, a palavra de Deus, gloriosa como é, completa como é a maneira que Deus determinou a si mesmo falar com o ser humano numa linguagem que ele compreenda. Assim foi necessário que Deus usasse seres humanos para transmitir através dele a sua mensagem. Mas a Bíblia é escrita por homens, é claro que é, graças a Deus por isso. Se fosse escrita por passarinhos, nós não entenderíamos, porque nós não compreendemos o passarinhês. Assim, graças a Deus que Deus inspirou estes homens e comunicou a sua verdade, e assim ela está aqui
é necessária esta Bíblia, este livro divino. Sem ela, está provado por estes grandes filósofos, onde nós chegaríamos na contradição entre conhecimento e mera superstição. Nós não avançaríamos, queridos amigos. Nós não conheceríamos a verdade. Deus revela. A Bíblia é necessária. Sim, você sabe, eu devo recapitular isso, que Deus se revela à mente humana pela criação, como eu mencionei no início. Isso é uma forma de Deus comunicar, mas ela é incompleta, porque a comunicação não me diz sobre o estado da minha alma e como conhecer a Deus. Embora a criação comunique muitas coisas, claro que sim. Abra comigo em Romanos capítulo 1, onde nós estudamos, qual nós estudamos domingo passado. E no versículo 18, Paulo diz no capítulo 1, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem, detêm a verdade e a injustiça. Observe o argumento agora, dirigido a Romanos. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles, no ser humano, se manifesta, porque Deus lhe manifestou, revelou ao ser humano. Porque as suas coisas invisíveis, coisas de Deus, desde a criação do mundo, são manifestas. Como? Na criação nós vemos o seu eterno poder, divindade, para que ninguém adore a pedra, a lagartixa e seja inexcusável. Paulo está dizendo que pela criação nós podemos ver muitos atributos de Deus, que Deus tem que ser maior do que a criatura, para que eu não adore algo menor do que o ser humano. E que Deus é glorioso, e que Ele é santo, e que Ele é poderoso. Eu aprendo muitas coisas de Deus na criação, e eu vejo o design, eu entendo que há um Criador e uma mente, eu devo buscá-lo. Ainda embora, com poucos elementos na criação, eu posso meio como que tateando, chegar ao conhecimento da forma, de que é um Deus, Ele não é uma criatura. E não cair num pecado como esse e dizer, eu estou justificado, eu não sei quem era Deus. O sol é que me provê a vida, eu adoro o sol. É a lua ou é a água que me provê a vida, então é o Criador. Eu vou adorar a terra, a Pachamama, eu vou adorar o que me produz, que me traz subsistência, a minha rede de pescar. O ser humano é indesculpável, diz o apóstolo Paulo. Então, Deus se revelou de uma maneira ainda mais ampla na história humana. Através de um povo que Ele criou dentre os povos, para que através daquele povo Ele comunicasse muito da sua santidade, da sua justiça, da sua verdade, para que os homens, a humanidade conhecesse. Ele deu àquela nação específica sua própria lei que reflete seu caráter moral, para que eles entendessem que este Deus é um Deus santo, justo, que deve ser adorado e amado de todo o coração. E mandou também professores, profetas e sacerdotes para explicarem cuidadosamente o significado daquelas coisas para o ser humano. E como se isso não fosse suficiente, Ele também organizou de tal maneira que o registro da sua revelação na história chegasse até nós. Uma das várias razões porque Deus levanta essas grandes civilizações históricas para punir o povo de Israel, é porque essas grandes civilizações, como Babilônia, os egípcios, onde estiveram no cativeiro, eram altamente desenvolvidas em seu registro histórico. E assim, na cultura deles, é registrado as verdades da palavra de Deus, que houve um povo que foi banido e queimado a cidade, trazido em cativeiro, para que ninguém dissesse hoje, é falso, nunca existe esse negócio de Israel, nem esse rei aqui. Está ali a terra cuspindo, a arqueologia, evidências e evidências, evidências, evidências e evidências da palavra de Deus, da sua revelação, dos seus mandamentos, de um Deus pessoal. E como se isso não fosse suficiente, queridos amigos, a palavra de Deus nos diz que Deus, Ele próprio, veio a este mundo. Hebreus, abra comigo rapidamente no capítulo 1, e Ele falou com voz humana e vocabulário humano a seres humanos, para que eles compreendessem claramente. Hebreus capítulo 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, história, criação, aos pais também pelos profetas, nos falou nestes últimos dias, o último é no final da história humana, quando Cristo vem, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo. Deus tomou um corpo, uma natureza humana, para falar a seres humanos e proclamar a sua verdade. E a verdade que o Senhor Jesus Cristo declarou ao chegar aqui. As suas primeiras palavras ao iniciar o seu ministério em público foi: arrependei-vos e crede no Evangelho. E aqui está o apóstolo do Senhor Jesus Cristo pregando
a mesma mensagem. E se alguém hoje, intelectual, disser, peraí, eu não tenho acesso a esta fonte primária, a Cristo, não posso vê-lo, ouvi-lo. Então Deus registrou todas estas revelações de natureza, história e as palavras do seu Filho nesse livro divino. Está tudo aqui, diante de nós. Que livro tremendo é a palavra de Deus, é uma cópia da vontade de Deus. E Ele preserva, Ele não permite que seja corrompida, para que ninguém se desculpe, dizendo que não ouviu, que não conheceu. E é exatamente isso que Paulo, voltando ao nosso texto em Atos, capítulo 17, lida, expõe ao pregar aos atenienses. E no versículo 17, então, ou melhor, no versículo 30, estas palavras: que Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Queridos amigos, esta é a mensagem do Evangelho. Que se arrependam. Sabe o que ele está dizendo aqui? Aquele período em que as coisas eram comunicadas pela natureza, pela história, através de símbolos, sinais, de maneira indireta, a sombra, e você não podia ver os relances, os detalhes da forma, isso ficou para trás. Aqui está, claramente diante dos olhos dos homens, Cristo Jesus pregando, o próprio Deus vindo a este mundo. Assim Deus, não levando em conta os tempos da nossa ignorância, Ele ordena agora que nós nos arrependamos. E aqui, queridos amigos, deixe-me sair aqui para fora da tela da televisão. Para alguns queridos amigos, nesta noite, que acabou de compreender e conhecer a revelação de Deus em Cristo Jesus, não haverá desculpa amanhã. É necessário arrependimento hoje, nesta noite. Deus não levou em conta o tempo do nosso preconceito ignorante. Deus é isso, Deus é aquilo. Ele revelou. Está aqui em minhas mãos. E ao testificar da sua revelação, o que Ele fez? Bem, Ele deu prova. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Assim, Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora. Queridos amigos, Deus não convida pessoas a irem a Cristo. Convite, Deus te convidando, não, Ele ordena. O tempo do convite, assim por dizer, já passou, não é uma opção. O teu Criador, o meu Criador, nos comanda a reconhecer o nosso pecado e a clamar a Ele de todo o coração, de toda a alma, por perdão, e a se dirigir a Ele como um ser eterno e glorioso e santo, como Ele se revela, nesta noite, em arrependimento, entrar na presença dEle, assim por dizer, pela fé, e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa a minha ignorância, porque haverá um dia de juízo, está próximo, e a data marcada é o final do nosso último dia nesta jornada. Deus irá fazer isso. Pastor, como é que o senhor pode provar isso? Eu não preciso, o Senhor já fez. Veja o que Ele fez. Ele deu certeza que isso aconteceria, ressuscitando dentre os mortos Jesus Cristo. Como assim? Bom, Ele está dizendo ao mundo inteiro que aquilo que Cristo viveu, sua justiça e a sua morte no lugar dos pecadores, Ele aceita para reconciliar pecadores. E como é que Ele prova isso? Que Ele não deixou o seu Filho morto, Ele o trouxe de volta, seu sacrifício foi aceito. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sem mácula, sem pecado, sem mancha, e está determinado que Ele julgará todo mundo. Ele foi dado, ao subir ao céu, toda a autoridade nos céus e na terra. Essa é a prova. Assim, Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. A mensagem do Evangelho de Deus, esta carta de misericórdia de Deus entregue para lermos com a mente que Ele nos deu, esta carta, esta mensagem, ele não vem com as siglas RSVP. Sabe o que é isso?
Hoje em dia não existe mais isso, não é? Antigamente no Brasil era comum, pela influência francesa no Brasil, ainda em países de língua francesa e inglesa isso existe. Morando fora do Brasil, antes de ir a um casamento, a vários, recebi o convite, tinha lá embaixo RSVP, que é a abreviação de uma frase francesa, não é responder s'il vous plaît, que é responda por favor, responda ao seu agrado. Aqui está um chamado, um convite para vir às bodas de casamento, responda ao seu agrado, responda quando quiser. Esses dias passaram. A mensagem do Evangelho não vem mais, olha, responda se você quer vir ou não, eu vou fechar os olhos para os erros. Aquele tempo em que Deus fazia vista grossa para a rebelião desse povo diante da face dele, para trazê-los ao arrependimento, acabou. Ele coloca isso em outras palavras através de João Batista, e se você abrir comigo lá no capítulo de número 3 de Mateus, você perceberá o início dessa declaração, e então o Senhor Jesus Cristo dando continuidade a ela. O Evangelho, esta mensagem de arrependimento, ela não vem como um convite, mas como uma ordenança. Mateus 3, versículo 8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, arrependei-vos. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus poderá suscitar filhos a Abraão. Observe agora. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. O machado não é mais colocado na folha. O machado não é colocado ali para cortar uma fruta podre. Acabou aquela história de aqui que estou eu, Deus, e eu vivo em pecado, Deus fazendo vista grossa e instando que você se arrependa e volte-se a Ele. Os tempos da ignorância proposital, das desculpas usadas como justificativa já acabou, e o machado agora é colocado na raiz. Ou você demonstra um fruto verdadeiro de arrependimento para com Deus e de fé no Senhor Jesus Cristo, ou você será lançado no inferno. E essa mensagem é pregada desde que Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos, provando que este dia chegará, meu querido amigo. Esta mensagem é para hoje. E eu a coloco diante de você como ministro do Evangelho de Cristo, com a autoridade da palavra e não minha, que isso irá acontecer se esta palavra é verdadeira, se Deus é real, se nós estamos neste lugar ouvindo estas palavras, tão certo quanto o ar que nós respiramos, será este dia de julgamento, diz o Senhor, através do seu servo Paulo. Deus ordena que todos os homens em todos os lugares, pela sua palavra, reconheçam, se arrependam e lhe dê um sinal confirmatório. Que arrepender-se. Queridos amigos, aqui está a mensagem do Evangelho. Deus prova o seu amor para conosco, que se um pecador se arrepender de fato, Ele irá perdoar. E como Ele prova isso? Que aquilo que era mais especial para Ele, Ele não poupou nem mesmo isso, seu próprio Filho amado. Que mais Ele poderia provar? Entregando para sofrer em seu lugar, se você for a Cristo, e alcançar a justiça necessária para você, para mim, se reconciliar com o Senhor. Essa é uma prova imensa, grandiosa, e ela já aconteceu, e foi no tempo e no espaço, na história humana, e está diante de você. Ele ordena que se arrependa. Que é isso? Jogue fora essas ideias indignas sobre Deus, sobre a palavra de Deus, que você acumulou até aqui e tem usado como desculpa para não ir ao Senhor. O tempo das desculpas acabou. Desculpas que nós usamos como justificativa. Deus relevou esse tempo. Na ignorância nós agimos assim, claro, na malícia muitas vezes.
Arrepender-se é crer nesta mensagem de Deus, mesmo que ela contradiga nossa compreensão, nossas ideias religiosas, as ideias de outras pessoas, nossos sentimentos carnais, mesmo que ela contradiga as tuas próprias ideias. Isso é arrependimento. Arrependimento é submeter-se à mensagem como sendo de fato a palavra do Deus vivo, a mensagem dele direta a você, a mim, e que ele está falando aqui neste endereço, nesta noite, pela sua palavra que ele entregou e preservou da corrupção humana. E ele deu testemunho disso, preservando a sua palavra. E ele dá tantos testemunhos, não é? Salvando almas, transformando vidas completamente. Arrepender-se é responder à mensagem do Evangelho, é confessar a Ele os teus pecados, aberta, inteiramente, sem reservas, é voltar-se ao Senhor Jesus como o único meio que o Pai aceita para te receber. Isso é arrepender-se. Paulo está dizendo, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo garante isso. E no versículo 30 ele conclui estas palavras maravilhosas, de volta a Atos capítulo 17, dizendo assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Agora, pastor, isso foi escrito há 2000 anos atrás, o agora já passou. Não. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela não perde a data de validade. O agora é o tempo da minha geração e existência, quando eu entro em contato com esta verdade. Eu fui notificado, eu sou comandado pelo Senhor, o proprietário do universo, por Jesus Cristo, a quem eu prestarei contas, a responder este chamado do Evangelho. E meu querido amigo, se você está nessa situação desastrosa e temerosa, de nem mesmo conseguir ouvir esta mensagem, manter os olhos abertos, porque ela não te afeta, então deite no chão, dobre o joelho, clame de todo o coração, para que Deus te acorde dentre os mortos, e você sinta e veja a necessidade, e grite do coração um clamor por misericórdia e salvação. E se você fizer isso, é uma promessa dele, ele te ouvirá, ele te salvará, e você conhecerá de fato Deus eterno, a vida eterna, a alegria da vida que vem pelo perdão por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar juntos. Ó Senhor Deus eterno nos altos, tão grande, Senhor, é a tua paciência para com pessoas como nós, que mesmo hoje a tua palavra é proclamada em uma linguagem compreensível a todas as nações. Em tua misericórdia, o Senhor determinou que a tua palavra fosse levada aos rincões mais distantes da terra, por causa do teu grande amor, para que todos soubessem como o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou o teu Filho amado há 2000 anos atrás e o ressuscitou dentre os mortos, para que todo aquele que nele crê também seja ressuscitado na alma e um dia no corpo. Senhor, toma estas palavras e as abençoa e usa-as, ó Senhor, para ressuscitar homens e mulheres incrédulos pela sua atitude da morte do lamaçal do pecado para a vida e a santificação, a verdadeira vida com Deus vivo aqui e para todo sempre. É o que te rogamos em nome do nosso eterno e amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e para o teu louvor, ó Pai. Amém.